Fala galera, aqui é o Lucas Albrecht da Nexto e bem-vindos ao 21º episódio do nosso podcast What's Next. E hoje, como sempre, temos mais um convidado muito especial, Ricardo Salomão. Rick, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente para bater esse papo. O Ricardo vai se apresentar um pouquinho melhor, mas ele é médico de formação, fez MBA, é investidor, já foi executivo de várias empresas do setor de saúde. E mais recentemente, ele tem mexido bastante aí no setor de saúde, fazendo investimentos relevantes em várias empresas do setor. Então eu vou deixar ele se apresentar rapidinho. Pouco provável que as pessoas ainda não te conheçam, mas gasta uns minutinhos contando um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória. Como é que você saiu aí de uma jornada como médico para investidor, para gestor de fundos e, enfim... Mais uma vez, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite. Se apresenta um pouquinho para a galera que ainda não te conhece. Valeu, Lucas. Primeiro, super obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer fazer esses bate-papos nesse tipo de mídia que eu adoro, sou um fã, então para mim é sempre muito legal. Então, contando um pouquinho da minha jornada, né, como você falou, eu sou médico, eu fiz toda a formação médica tradicional, né? 6 anos de medicina, escolhi como especialidade médica a radiologia, então fiz 3 anos de radiologia geral, depois fiz mais 1 ano de mais 2 anos de subespecialização em radiologia musculoesquelética, total aí de 11 anos estudando medicina para no final já tomar 2 decisões de carreira, né? A primeira deixando de ser radiologista e virando executivo, e depois deixando de ser executivo, indo para o lado do investidor, né? De olhar as empresas do setor de saúde e olhar esses negócios como não mais um executivo, mas alguém que está ajudando essas empresas a achar um caminho de crescimento, né, dentro do setor da saúde. Então, acho que vale a pena citar também que acho que eu tive privilégio de nascer dentro de uma família muito empreendedora, né? Então, meu pai foi um dos fundadores do Laboratório Salomão Zopp, em São Paulo. Um laboratório que foi, de alguma forma, ele foi fundado antes de eu nascer. Né? O laboratório foi fundado em 81. E eu pude acompanhar, literalmente, desde que nasci, o que era uma jornada empreendedora, quais foram diversos dos desafios da empresa. É claro que, conforme eu crescia, isso se tornava muito mais perceptível e palpável para mim, quais foram os trade-offs que meu pai teve que fazer na vida para estar ali, para construir tudo aquilo. E conforme eu fui enveredando, né, escolhendo a carreira médica, isso ia se tornando cada vez mais palpável para mim, né, e eu olhando aquele negócio crescer e com todos os desafios que se tem do crescimento. Então, acho que eu tive essa sorte de poder acompanhar o negócio da família desde pequeno, depois como médico, depois como residente de radiologia, e depois, né, com a tomada da decisão da venda em 2017, 36 anos depois. Então, acho que tem uma primeira lição aí, né? 36 anos de empreendedorismo. Então, as coisas não vêm de uma hora para outra. A gente toma a decisão de vender o negócio para a DASA. E a partir daí, acho que eu venho tomando várias decisões super relevantes na minha carreira, que com a venda eu decido abrir mão da minha carreira assistencial médica, né? E passo a ser um executivo full-time, aí já dentro da DASA. Fico 4 anos lá dentro. E em paralelo, uma pulguinha atrás da orelha, né, ia me dizendo assim, poxa, com essa saída
que a tua família teve, né? A reputação e o nome que meu pai e o Zop criaram ao longo dos anos, pode ser uma excelente plataforma para algo diferente, para algo que pode sim ser uma plataforma de investimentos dedicada ao setor da saúde, e a gente vai meio que alimentando essa pulguinha e vai a partir de 2019, né, 2 anos depois da saída para a DASA, a gente começa a fazer os primeiros investimentos, primeiramente com capital próprio, a gente resolve fazer um primeiro ciclo com capital próprio das famílias Salomão e Zop. Então, acho que aí uma outra coisa que vale a pena dizer, né? Meu pai e o Zop vendem o negócio 36 anos. E continuam querendo tomar risco, né? e querem continuar juntos. Sim. E o que talvez não seja... a gente ouve muitas poucas assim, pessoas, empreendedores, né, que fundam seus negócios, vendem e querem fundar um novo negócio juntos. Então, acho que tem um outro aprendizado muito bacana que é como que essa sociedade, o nível dessa sociedade é um nível assim, de respeito, de assim, admiração mútua que é muito difícil encontrar. Eu vou fazer um parênteses, Rick, que eu lembro que eu não conhecia muito a história de vocês. Vocês já estavam, assim, para a galera que não sabe, o escritório deles é exatamente no escritório do nosso prédio. E a gente, assim, se cruzava no elevador, mas eu não conhecia a história de vocês. E aí eu estava escutando o podcast da Stella, e aí o Edson Rigonati e o Chalfon entrevistaram o seu pai e o Zop, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi o nível de parceria que eles, como sócios, como amigos e tal, criaram ao longo desses anos, né? E o nível de respeito, porque, cara, 30 e tantos anos é mais que um casamento, muitas vezes, né? Então, você precisa desenvolver muitas habilidades para um relacionamento duradouro com tanta confiança. E eu achei isso muito admirável, porque não é trivial construir um relacionamento de tanto tempo. Eu falei, caramba, esses caras são sérios. Porque eles conseguiram construir uma empresa desse tamanho. E aí, em consenso, decidiram fazer a decisão da venda. Eles comunicaram como tinha sido o processo lá no podcast, contaram para todo mundo. E criar uma nova empresa, e tipo, a estrutura, e a família toda organizada numa governança de alto nível, né? Então, cara, eu achei isso realmente bem, bem admirável. E mais recentemente vocês fizeram um movimento, acho que até de mais uma camada adicional de governança e profissionalismo da Green Rock, né? Que é o veículo de vocês, para um veículo novo. Então, conta também um pouquinho para a galera o que vocês estão fazendo lá. Boa. Então, a gente começa, né, um primeiro ciclo de investimento a partir de 19. Isso começa a ganhar bastante tração a partir de 2021. Se vocês lembrarem, né, pandemia, juro no chão, boom das startups, né, todas as startups super hypadas, valuations no teto. E isso, obviamente, também fez com que muitos empreendedores nos procurassem buscando funding. E com esse boom, eu acho que aí eu tomo a minha segunda decisão, né, de falar assim, poxa, vou sair da minha carreira executiva, vou aqui apostar todas as minhas fichas na Green Rock e nessa nova atividade de investimento. E eu meio que faço uma provocação para o meu pai e para o Zop, falo assim, eu estou chegando, mas eu queria que a gente construísse algo diferente aqui, que não fosse só um negócio familiar, mas que a gente em breve pudesse envolver novos investidores, que a gente de fato não somente profissionalizasse, mas institucionalizasse a nossa atividade como investidor. Então eles falaram, mas como assim? O que significa isso? O que você quer dizer com isso? Eu falei, gente, estou chamando vocês para empreender. Puta, aí você fala para 2 empreendedores. Puta. Você está chamando eles para empreender. Ficou. Puta, aí ferrou.
Aí hoje eles estão todo dia comigo. Mas a gente faz esse primeiro ciclo de 19 a 23, capital próprio. Entre 21 e 22, a gente começa a montar um time, né? Então, hoje, além de nós 3, nós já somos em 7 pessoas. Legal. Adicionais a nós 3, então 10 pessoas lá full time, né? E a partir de 23, a gente começa a nossa institucionalização. Então, a Green Rock, que nasce um family office das famílias Salomão e Zop, a gente literalmente abre uma nova empresa, uma empresa com o objetivo de fazer gestão de recursos de terceiro, né, uma gestora. Legal. Credencia essa gestora junto aos órgãos reguladores, né, CVM e Ambima, e literalmente inicia desde 23 essa nova fase, culminando com o ano passado a gente lançar o nosso primeiro veículo de investimento, que não somente vai ter o nosso capital investido nesse veículo, mas o veículo, mas o capital também de investidores. E hoje, né, nós já temos aí cerca de 60 investidores dentro desse veículo. Com uma curiosidade, 95% desses investidores são do setor da saúde. Legal. Poxa, então nós temos hoje investidores de praticamente todos os nichos e segmentos do setor da saúde, né? Então, plano de saúde, plano odontológico, hospital, laboratório diagnóstico, indústria farmacêutica, varejo farmacêutico, distribuidor de medicamento. Nós temos hoje investidores literalmente que estão em todos os elos da cadeia. Isso proporciona para nós não somente algo que dá muito orgulho, né, de primeiro ter conseguido dar esse primeiro passo, mas eu vou chamar assim, quase que uma vantagem para as empresas que a gente vai apoiar, que é a vantagem de ter gente especializada e com conexões específicas em praticamente todos os segmentos do setor, todos os elos do setor. Então, a gente cria a gestora, a Green Rock deixa de ser o Family Office e passa a ser a gestora de recursos. Tá? A gente decide manter o nome Green Rock dentro da gestora por entender que o mercado já nos conhecia como investidores do setor, e a gente rebatiza o nosso Family Office para Black River. Né? Tem uma que até se aproxima mais, mas tem uma razão o nome. Eu ia te perguntar isso. Tem uma razão o nome. A família, quem escolheu o nome foi o Zop. Tá? E ele fez, na verdade, uma homenagem ao meu pai. Porque a família do meu pai e da minha mãe são de São José do Rio Preto. Então, meu pai e minha mãe, eles não nasceram, eles nasceram em cidades menores ainda, mas eles cresceram em São José do Rio Preto, se conheceram, casaram. Meu pai fez faculdade de medicina em Rio Preto. Então, Black River, além de ser um nome que de alguma forma uniu um elemento e uma cor parecido com Green Rock, que é um elemento e uma cor, o Zop literalmente presenteou o meu pai. Que legal. Que conversa inclusive muito mais com a origem das famílias e conversa muito mais com a questão do family office ser algo familiar, algo, e a Green Rock mantém toda a estrutura e a institucionalização que a gente fez sendo uma gestora de recurso para fazer investimentos no setor da saúde. Cara, muito legal. E uma coisa que a gente nota, sou empreendedor na área da saúde e a gente teve muita dificuldade ao longo do tempo de ter conversas qualificadas com investidores qualificados, tá? Porque não é só você falar que você tem o rótulo de venture, mas assim, você conhece minimamente da indústria de saúde? É verdade que todas as indústrias têm as suas especificidades, particularidades e complexidades, mas a saúde é bem complexo, né? Assim, pois é. Parece que você joga realmente com mais obstáculos, assim, é um setor extremamente regulado, muitos elos, assim, disfuncional na essência. Pouco espaço para errar. Pouco espaço para errar, com desalinhamento de incentivos em todos os lugares, várias ineficiências, então assim, é bem difícil operar na saúde. E ver vocês... Tiveram alguns outros fundos que testaram essa tese, também
eu não vi alguns tracionando tanto, e vocês, assim, na contramão, acho que conseguiram fazer excelentes investimentos e estão captando no momento em que o mercado não está propício para captar. Você falou, 60 investidores qualificados fazendo aposta numa tese setorial, né? Quer dizer, eu acho que tem muito mérito, né, de vocês terem feito essa captação. E conta um pouco, acho que para a galera, sobre a tua perspectiva como gestor agora, por ter trabalhado na assistência, por ter sido executivo que tomava decisão e tinha que olhar a estratégia, desdobrar para o operacional, para o tático com o time, tinha que fazer decisão de investimento também ali nos projetos, o que ia para frente, o que não ia. Hoje, no teu olhar como investidor, o quanto isso ajuda a você criar os seus critérios de seleção para as investidas, do que puramente um cara que, primeiro, não tem especialização no setor e que também não tem a vivência, vamos lá, como executivo / empreendedor ali, e também como médico. Assim, eu acho que a vivência no setor deixa a gente... E aí eu vou dizer uma palavra que, assim, talvez muitas vezes um pouco mais cético com algumas novidades, né? Então, a gente, né, assim, aqui no Brasil é muito comum, né? A gente foi mais comum em 2020 e 2021, né? Muito empreendedor que pegava soluções do mercado americano, principalmente, tropicalizavam essa solução e literalmente teve muita gente que levantou capital dessa maneira, né? Fazendo proxies, né? Fazendo literalmente analogias, né, de mercado, de solução, mas sem contextualizar, igual você estava falando, né? Quem vai pagar por isso, né? E hoje, na verdade, essa é uma das maiores dificuldades do setor da saúde, que ninguém está com budget para pagar por nada. Tá? Talvez com raras exceções aí, mas a verdade a gente tem o setor de operadores de saúde com sinistro muito alto. Sim. Você tem o setor de prestador, né? Hospitais, laboratórios, todos com um ciclo de caixa super alargado, também com margens comprimidas. E você fala, pô, cara, o que eu vou fazer nesse setor que está todo mundo com dificuldade? E eu acho que o nosso olhar, entendendo esse contexto de quem já operou no setor, de quem já viu que está numa grande companhia, de quem também já teve ali a barriga no balcão de entender, né, do médico na ponta, dá para nós uma visão bastante ampla. E muitas vezes a gente olha para determinadas soluções e te dá um senso crítico bastante alto, né? Acho que não basta ser só aqueles dois fatores que muitas vezes são críticos, né, para a maioria dos VCs. Assim, esse é um empreendedor muito, muito bom, ou que tem ali as credenciais típicas do que os VCs buscam. O mercado que ele está atacando é um mercado muito, muito grande. Quer dizer, né, se essa empresa ter sucesso, eu consigo fazer com que essa empresa seja um fund returner, né, que vai retornar o fundo inteiro. Às vezes a gente olha e fala... Acho que não. Eu acho que pode ser até que os mercados sejam grandes e o empreendedor seja muito bom. Mas será... E esse é um dos principais pontos que a gente olha. Será que o contexto favorece esse novo negócio? Será que vai ter gente querendo pagar por um novo negócio? Será que esse produto existe... Será que o timing está certo para esse produto? E não querendo dizer que a gente sabe de tudo ou conhece de tudo, mas esse é um pouquinho da nossa visão, que muitas vezes o que parecem ser excelentes assimetrias ou oportunidades, na nossa visão nem sempre são. Nem sempre são. Então, acho que esse talvez seja o nosso maior diferencial, né? Que é poder não somente ter essa visão um pouco mais crítica,
do contexto, da granularidade do que tem do setor, mas também poder acessar pessoas dentro desse setor e validar algumas hipóteses dentro do setor. Então, às vezes, algumas soluções que eu olho e falo, cara, faz total sentido uma solução dessa. Mas eu tenho que perguntar para o outro lado, né? Claro. Você está disposto a pagar por isso? Você está disposto a... Você quer validar a demanda, né? Exatamente. Eu preciso validar, e não só demanda, mas validar o quanto que ele está disposto a pagar por isso. Porque, na prática, acho que esse é uma das maiores dificuldades hoje do setor. Será que essa é uma solução que ela aumenta o custo do setor de saúde? Ou ela reduz o custo e eu estou gerando uma oportunidade para o ecossistema e, consequentemente, isso pode ser um bom ponto e uma solução que vai ser adotada porque ela está gerando saving para o setor. Sim. Então, enfim, super desafiador, não óbvio, mas acho que a gente, no geral, tende a ser um pouco mais crítico que o normal. Sim, eu acho que vocês colocam uma camada adicional que, assim, acho que a experiência, a vivência em várias cadeiras trazem para vocês. Perfeito. Né? Então, é um pragmatismo esperançoso, vamos dizer assim. Acho que, e tem não somente essa experiência, né? Empreendedor, executivo, médico, mas já passaram na nossa porta 1.200 empresas de saúde dentro da América Latina. Então, querendo ou não, você também tem um aprendizado histórico já dos últimos 5, 6 anos. Então, o que deu certo, o que não deu certo? Sim. Quais foram os desafios encontrados por várias empresas que tinham soluções aparentemente muito interessantes, mas que encontraram ou barreiras de adoção ou barreiras de distribuição. O que fez com que... é uma grande barreira. Que é uma grande barreira. O que fez com que várias empresas que aparentemente têm um produto muito bom não escalassem, ou que a solução, de fato, não fosse adotada na velocidade que eles esperavam. E aí podem ser barreiras regulatórias, podem ser barreiras de adoção no sentido de, poxa, vou, sei lá, trocar um software ou criar um software adicional para um hospital. Cara, que hospital quer mudar um software? É dificílimo, entendeu? Que Se hospital... não tiver um problema grande o suficiente, pois não vai ser top 3, né? Exato. Prioridades para o cara. Não vai, entendeu? Então, onde você vai estar mexendo? E hoje eu vou falar, onde você deveria buscar mexer? No bolso. Porque está todo mundo apertado. Então a gente vê que a maior parte das empresas que estão atacando meio que a eficiência no setor estão tendo boas oportunidades. Por outro lado, lembrando, né, hoje só 1/4 da população brasileira tem plano de saúde. Sim. Você tem um mar de 3/4 da população que muitas vezes estão pagando do bolso saúde. Esse é outra oportunidade. Acesso. Né? Como que eu vou prover acesso à saúde para quem está disposto a pagar por isso? E como que eu vou equilibrar, né? Preço. Sim. Para de pé, não para de pé. Então tem muita gente também tentando buscar oportunidade dentro dessa vertical. Eu peguei anotei aqui 2 pontos que você citou. Um é timing, às vezes, assim, e várias pesquisas mostram que às vezes o timing ele é mais importante do que funding, é mais importante do que time, é mais importante do que proposta de valor. E é super difícil, né? Então, acho que timing tem muito a ver com o nível de maturidade e educação que o mercado tem para determinada proposta de valor. Claro. Tentar definir claro. isso. E, cara, eu acho que tentando conectar com uma outra coisa que você falou, o fato de vocês buscarem nessa nova rodada muitos investidores que fazem parte de diversos segmentos, nichos e partes da cadeia de valor de saúde, para compor de fato um grupo de pessoas que possa acelerar esses negócios de uma forma diferente, do que se não fossem específicos. E aí pensando que tem muito empreendedor que está trazendo tecnologia e às vezes não sabe muito bem se colocar na linha do tempo, se ele está à frente do mercado, atrás do mercado,
ele está ainda tentando se situar. Às vezes, algumas conexões dessas ajudam você a entender onde se situar e a acelerar esse processo de adoção ou de educação no mercado. Perfeito. Pegando o nosso exemplo, quando a gente começou a trabalhar na saúde 7 anos atrás, a gente pivotou, a gente não estava na saúde, cara, a gente gastava 80% do nosso ciclo de vendas educando o cliente e 20% fazendo venda. Perfeito. Hoje já é 40-30, a gente gasta 40% educando e de fato 60% do tempo vendendo, e o nosso ciclo tem caído, que em torno era de 1 ano e pouco, para 8 meses, 6 meses. Perfeito. E que é o ciclo médio que a gente observa dentro... Que deveria ser para uma solução que poderia... Então, assim, eu acho que tem uma questão importante para os empreendedores de saúde, que eu vejo, assim, pelos meus pares, para os empreendedores também, que eles gostariam de acelerar esses ciclos de maturidade dos mercados que eles têm para penetrarem com as boas soluções, às vezes, que eles já têm. Às vezes não dá tempo. Como é que vocês estão pensando em articular esse grupo de cotistas desse novo fundo para que, evidentemente que não dá para esses caras estarem na operação, eles não são operacionais, mas como é que vocês estão articulando para que esses empreendedores de fato possam acessar esse capital intelectual, rede de contatos, etc., além de fato capital financeiro, para que eles possam alavancar mais rápido? Sim. Cara, esse é um pouquinho da proposta de valor que a gente quer trazer, que é de fato engajar os nossos investidores com as empresas que eles têm não só um conhecimento muito grande daquele setor, daquele nicho, ou podem ser aceleradores, né? Aqueles caras que vão colocar um empreendedor muitas vezes muito mais rapidamente, com a pessoa certa para falar, e já meio que fazendo uma venda indireta, né? Criando aquela situação assim, pô, acho que isso pode ser muito bom para determinada empresa, a solução que ele, de alguma forma, tá apresentando ou vendendo, entre aspas, né? Mas a gente vai buscar, e já estamos engajando nossos investidores, né? O segundo fundo já tem 2 empresas investidas. Legal. Tá? Uma empresa no setor de benefício de medicamento, que é a Omni. Então, o benefício de medicamento no Brasil, ele tem um desafio grande de educação. Né? Hoje a gente só tem 2 milhões de brasileiros, 1% da população, que tem subsídio no varejo farmacêutico. Tá. Entendeu? Então, é muito pouco. Se você pensar que são 30 milhões com plano odontológico e 50 milhões com plano de saúde, tá aí uma simetria, tá aí uma oportunidade. É um mercado que pode crescer, deveria crescer, porque o benefício de você ter o subsídio do medicamento, ele é muito relevante. Imagina para o paciente que tem hipertensão, diabetes, qualquer questão de saúde mental, depressão, ansiedade. Estou entendendo onde você está querendo chegar. Vai diminuir a sinistralidade média dessa população se você aumentar a adesão ao tratamento, e uma das formas de aumentar a adesão... É subsídio. Subsídio. Exatamente. Você consegue acessar a medicação. Perfeito. Que no teu orçamento familiar talvez fique pesado. Exatamente. Mas vai sair mais barato alguém pagar essa conta para você do que te internar depois de colocar dentro do hospital. Exatamente. Então, assim, essa é uma oportunidade que existe, mas que passa pelo mesmo desafio que você estava descrevendo Hoje você bate na porta dos RHs e você vem com esse speech que eu nem precisei falar, que você já deduziu aqui. Isso não é tão trivial. Não, o RH não pensa assim. Ele não faz essa dedução na velocidade da luz que você fez aqui. Ele está pensando quanto vai custar. Ele está pensando, poxa, eu vou dar benefício medicamento ou Gympass? Então, ele está pensando no custo dele, entendeu? E não necessariamente no sinistro e quanto que isso vai impactar, o quanto que isso vai gerar de reajuste para ele daqui a 1 ano. Uhum. São poucas as empresas que têm essa maturidade e que você, de fato, você tem que ensinar. Você tem que falar, olha, eu quero te mostrar que você vai conseguir não só ser algo de um atributo de retenção, um benefício, mas eu vou te dar uma ferramenta para não só deixar o teu funcionário
mais produtivo, porque ele vai estar medicado para qualquer condição crônica que ele tenha, mas esse cara tem um potencial de reduzir muito o teu sinistro lá na frente. Então, é um desafio gigante. Então, hoje, a gente tem investidores que fazem abertura de portas, né, dentro de grandes empresas. Nós temos investidores, por exemplo, um dos fundadores da Odontoprev é nosso investidor, e ele olhou para essa empresa e ele falou, ela é a Odontoprev de 35 anos atrás. A Odontoprev, o benefício, antes o plano odontológico não era plano odontológico. Não? Não era regulado pela ANS. Ah, tá. Era um benefício. Tá. Então, só que eles foram crescendo, a ponto da ANS ir lá e regular. Regular isso aqui. Exato. Então, a Omni, ela passa por esse mesmo desafio, né? Nós temos hoje pessoas dentro do grupo, por exemplo, que são de operadora de saúde. Então, toda a parte de sinistro, toda a parte de cálculo atuarial... Eles ajudam a fazer a conta, né? A gente tem gente batendo o olho e dando um toque. Não deixa de olhar isso aqui. Sim. Não deixa de fazer isso aqui. Então, tudo isso tem um valor, mas muito valioso para o operacional ali, que o cara deu ali em 10 minutos de conversa. E que você falou, cara, eu acho que o que mata esses negócios é distribuição. Quer dizer, é go-to-market. É você não conseguir levar mercado na velocidade e com tração suficiente para que eles cresçam e consigam andar com as próprias pernas, né? E isso tem tudo a ver com distribuição, né? Se você consegue ajustar o teu pitch, consegue educar melhor o mercado, porque, cara, a máquina de GTM, cara, é marketing, venda, CS ao mesmo tempo, ali a galera operando toda para a gente conseguir adquirir, reter e expandir receita dentro dessas contas. Então, assim... e preço, né? E preço, como é que você vai... Você tem competidor, né? Então, qual que é o melhor preço, né? Qual que é a tua proposta de valor, então, em relação aos seus concorrentes? Como você pode aumentar essa barreira de entrada ou criar insights que os seus dados geram para o teu cliente final, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje a Omni ela consegue gerar um relatório mensal para o RH, onde ele estratifica o relatório por departamento da empresa. Então, RH, financeiro, comercial, marketing, operações, ela consegue mandar um relatório LGPD compliant, né, sem fazer exposição de ninguém, quais são as medicações que estão sendo mais utilizadas para o setor. Isso praticamente em tempo real. Estou falando do dado do mês passado. E pensa comigo, se eu consigo enxergar que determinado setor está utilizando, por exemplo, medicações para depressão mais do que outro, está acontecendo alguma coisa ali. Será que a gente não deveria fazer algo preventivo com determinado grupo ou com determinado setor? Ou até mais, será que eu estou com a liderança certa? Exato. Será que não é uma liderança tóxica que está prejudicando a qualidade de saúde mental do meu time? Então, hoje, todas essas informações, elas são atributos do produto, que, na prática, você só consegue gerar esse tipo de insight se você, de fato, conseguir trabalhar com base de dados, ser 100% digital, se você não tiver... Nenhum dos processos é analógico. Então, isso só consegue com uma boa infraestrutura de tecnologia. É animal. E a segunda empresa, por exemplo, que a gente investiu no setor de pesquisa clínica, que é a Ácidos, um dos nossos investidores, que foi CEO do laboratório Cristália por mais de 20 anos, é nosso investidor, foi nosso consultor durante todo o processo de diligência e hoje já aceitou, vai ser um dos conselheiros da companhia. Então, que legal. Acho que esse é um dos pontos que a gente consegue agregar, assim, é de fato pegar uma pessoa muito específica do setor e trazer ele quase que pro jogo, entendeu? Ajudando a gente a validar hipóteses, a participar do processo de diligência e, obviamente, se discutir estratégia. E se houver interesse,
muitas vezes esse investidor, né, dependendo da fase que ele está, se ele quer gastar tempo, se ele quer participar de uma forma um pouco mais ativa, no caso desse investidor, vai ser conselheiro da companhia. Entendeu? Então vai estar ali mensalmente junto da gente, ajudando a gerar insight, ajudando a pensar a estratégia da companhia para os próximos 5 a 10 anos. Animal. Eu acho que esse é um acelerador importante, assim, se a gente pensar, se a gente olhar estatisticamente os deals de saúde, né? Diferentemente de, vamos pegar um setor para apelar pelo extremo aqui. Talvez os investimentos em fintech foram os que tiveram os maiores múltiplos de saída nos últimos anos no Brasil. E de saúde, a gente tem alguns exemplos relevantes, mas não são muitos, mas normalmente não num track absurdo de growth. Perfeito. Né? Eu acho que essa estratégia ajuda você buscar mais crescimento mais rápido para essas companhias. Mas ao mesmo tempo você falou assim, cara, a gente sempre avalia no critério quem pode ser um fund returner, né? Como é que vocês balanceiam isso até na estratégia de diversificação de companhias dentro do portfólio de vocês na saúde? Pô, perfeito. Eu vou pegar essa aqui que está falando de benefícios, medicação, sinistralidade, etc. Tem uma outra que está investindo em interoperabilidade, jornada digital do paciente, enfim, como é que vocês olham tanto a parte específica, um a um, no foco individual das companhias, mas ao mesmo tempo equilibram com a diversificação dentro do setor para diversificar o risco? Cara, acho que o primeiro ponto que a gente se posiciona é que nós olhamos tanto empresas que tenham como core tecnologia e que isso vai proporcionar para a empresa oportunidades de uma escalabilidade mais rápida ou muitas vezes um unit economics mais favorável do que se ela não utilizasse tecnologia, que são as empresas tech-enabled. Mas nós também olhamos empresas tradicionais de serviço, de prestação de serviço de saúde. Então, nós já investimos, por exemplo, num grupo de clínicas de hemodiálise, por exemplo. Então, algo que é absolutamente... Acho que não existe nada tão tradicional quanto você cuidar de um paciente renal crônico que tem que fazer sua hemodiálise ali 1, 2, 3 ou 4 vezes por semana. E você montar uma clínica de uma especialidade específica. E a gente acredita que, como um fundo setorial, a gente precisa promover esse balanço de risco. Porque se eu monto um fundo que só vai olhar só para a tecnologia, nosso receio é assim, será que eu vou ter um número de oportunidades tão relevante para fazer setorialmente? Dentro da nossa análise, a gente achava que não conseguiria. Tá? Então, para nós, fazer esse balanço entre empresas de serviço e empresas de tecnologia, ela já proporciona aí de cara uma primeira diversificação de risco. Então aqui eu estou olhando mais para um track de venture capital, na outra mão eu estou olhando mais um track de uma empresa que pode seguir um track mais relacionado a um private equity. Tá. Buscar consolidação, buscar aquisições, expansão geográfica. Então um play um pouco diferente, que apesar da empresa ela ter ali bastante tecnologia envolvida em equipamentos, né? Ela não tem envolvido tecnologia para sua escalabilidade, né? E ela vai ter que, invariavelmente, abrir uma unidade de rua, botar a máquina, credenciar na operadora e fazer e encher essas unidades com paciente. Gente. Mas a gente acha que esses são os riscos que, ao avaliar um portfólio de empresas, a gente precisa diversificar. Eu preciso pegar as empresas que a gente acredita que podem ter essas grandes possibilidades de crescimento com empresas mais tradicionais. Como, por exemplo, essa empresa de pesquisa clínica é uma empresa que ela não tem um track de venture capital. Ela nunca vai ser avaliada por um fundo de VC agnóstico.
Mas eu não tenho dúvidas que ela pode ser muito bem avaliada em breve por um fundo de private equity. Porque a gente vai ter oportunidades de fazer aquisições, nós vamos ter oportunidade de fazer algumas consolidações, e a expansão geográfica da companhia pode ser relevante no médio prazo. Então, e é claro que, acho que diferente de outros fundos, né, a maioria dos fundos olha essa questão dos fund returners. A gente olha menos essa questão. Para nós, é menos relevante a empresa ter que crescer 30, 40, 50 vezes o capital que eu investi. Né? Porque, assim, né, você imagina essa medida, né, da empresa ter que valer 30, 40, 50 vezes. Literalmente, se você bota na ponta do lápis, assim, é muito improvável, entendeu, que isso aconteça. E eu entendo, o Venture Capital trabalha dessa forma, né, no Power Law, de você ter poucas empresas que vão compor 80%, 90% do teu resultado de um fundo. A gente acredita que nós vamos ter a oportunidade de olhar para essas empresas que vão poder ter essa taxa de crescimento, mas ao mesmo tempo empresas que são geradoras de caixa, onde elas não vão entregar esse tipo de retorno para o fundo, mas vão entregar um retorno maravilhoso com um risco muito menor, numa oportunidade ou numa simetria de mercado muito relevante que a gente identifica e, obviamente, faz ali o investimento apostando nessa oportunidade. Deve ser duro para o investidor quando chega numa situação que está perto do fim do período de investimento e aí tem que fazer uma decisão entre duas empresas, uma que, cara, você precisa balancear, puta, mas eu tomo mais risco aqui, eu perco um deal legal aqui. Perfeito. Sempre tem o portfólio negativo, né? Aquele que a gente não consegue investir, né? Então a gente tem que gerenciar. Muito legal, cara. E dentro você colocou um pouquinho a perspectiva de pegar algum ativo que é uma companhia que tem um potencial de crescimento, mas tem um risco intrínseco mais alto, porque, cara, tem hipóteses de go-to-market que precisam ainda ser validadas, o mercado às vezes não está totalmente maduro ainda para isso, sei lá, às vezes o produto é mais complexo para poder ser implantado, enquanto às vezes um negócio mais tradicional vai te dar um crescimento previsível, controlável e que ao mesmo tempo pode ser muito bem valorizado por determinados investidores numa próxima rodada, num próximo momento da companhia. Agora falando um pouquinho sobre tese, né? Você falou um pouquinho mais cedo, no comecinho, que vocês gostam de colocar o pé no chão e depois que acaba de assentar a poeira, olhar que de fato quem de fato está conseguindo tracionar, está em produto que o pessoal está de fato criando valor para a companhia, está conseguindo ter um preço que os clientes estão dispostos a pagar e conseguem ter um business com margem e crescimento. Dado todo esse cenário de um monte de buzzword, de IA, telemedicina, e cara, tem um monte de sopinha de letrinhas de coisas que estão acontecendo na saúde, que estão prometendo que vão mudar a saúde completamente do dia para a noite. Eu também sou um pouco mais, não conservador, mas assim, eu sou um pouco mais pé no chão em olhar e saber, beleza, a gente vai ter uma série de tecnologias que vão ajudar a saúde a buscar mais eficiência, conseguir entregar mais cuidado e mais valor para o paciente, etc., equacionar melhor o regime de incentivos. Só que eu também não acho que a gente vai apertar um botão em 12 ou 24 meses agora, e até agora no RIMS está acontecendo, agora em Las Vegas, enquanto a gente está gravando aqui, a galera lá já está falando que, cara, por exemplo, inteligência artificial, que é o grande buzzword do momento, cara, só de fato impacta na saúde quando ele está conseguindo entregar mais valor para o paciente e conseguir entregar mais resultado seja para a operadora, seja para o prestador de serviço. Dado isso, onde vocês estão mais com o pé no chão e que teses que vocês estão olhando com mais, assim, cara, com mais ânimo mesmo? Tá. Assim, a nossa tese de investimento, assim, primeiro acho que vale a pena dar um guideline geral. Assim,
até para se tiver empreendedor ouvindo, assim, a gente vai buscar normalmente empresas que estão com um faturamento entre 5 e 50 milhões anual, tá? E a gente vai buscar escrever um cheque entre 5 e 15 milhões para essas companhias por uma participação minoritária no negócio. Onde que a gente acredita que nós vamos ter boas oportunidades ou negócios que podem destravar valor? Hoje, um dos poucos stakeholders do setor que não está tão apertado é a indústria farmacêutica. Então, soluções voltadas para a indústria, se você de fato resolver um problema ali e entregar valor para esse player, eu acho que ali vai ter willingness to pay se você conseguir resolver um problema para essa turma. Boa. E é uma turma grande, sim, muita gente muito grande, empresas familiares, então empresa familiar é aquela coisa, né? A decisão não é do CEO, não é do board, é no café da manhã de domingo, né? Então, o que é bom, porque o acionista ele está olhando para o negócio e para o longo prazo, entendeu? Não está preocupado se aquilo vai entregar a meta XPTO. Então, esse é um lado bom da coisa. A gente está olhando também para empresas com soluções que fujam um pouco dessa dinâmica prestador-fonte-pagadora, né? Operadora de saúde. Então, soluções que busquem uma fonte de financiamento alternativo. Tá? Então, acho que esse tipo de empresa, essas empresas que estão buscando um espaço nesse segmento têm conseguido... Tipo uma health fintech. Assim, aí pensando nas soluções mais financeiras, né, de crédito e... Cara, acho que tem espaço. Mas para financiar, tipo, o mercado out of pocket? Eu tô pensando aqui... Sim, acho que está dentro desse segmento. Mas eu estou pensando também na prestação de serviço mesmo, né? Como que eu olho para empresas que querem ou estão buscando soluções para esses 3/4 da população que estão eventualmente precisando de acesso e hoje tem como principal acesso o SUS. Mas teriam algum capital para consumir saúde. Tá? Então, a gente tem olhado. Mas eu acho também que tem algumas soluções específicas que a gente tem que prestar atenção, que é saúde mental. Está numa crescente muito grande. Hoje, a gente tem, com certeza absoluta, a geração mais doente sobre a ótica de saúde mental e os novos dados com crianças, aparentemente isso só vai aumentar, não é que vai reduzir, está aumentando ainda. Então a gente está fazendo alguma coisa de muito errado com os nossos filhos e em geral. A última informação que eu tive disso, quando a Tati teve aqui, a Tatiana Pimenta lá da Vitude, a gente estava vendo os números de afastamento pelo INSS de problemas de saúde mental no trabalho. E a gente olhou 23, 24, a gente olhou lá 22, 23 e estavam para sair os dados de 24. Cresceu 70%. Foram 430 ou 470 mil afastamentos do INSS só para a saúde mental. Assim, né? Então, assim, eu acho que ainda tem muito espaço para fazer algo bom aí. Eu acho que a gente não pode negligenciar também que o mercado para crianças com transtorno do espectro autista, então é um mercado também que hoje é um dos principais dores, né, das fontes pagadoras, né, das operadoras de saúde. Ainda é um mercado que ele tá difícil, porque muita gente
se aproveitou disso e literalmente construíram negócios, na nossa opinião, não replicáveis ou que não dá para expandir. Tá. Então criaram modelos que envolve você buscar judicializar essa demanda, né, sem dar a mão para a fonte pagadora, e a gente acha que é um modelo... Você não é na causa raiz do problema. Pois é, assim, e você não vai... você não cria a parceria que historicamente é necessária no setor da saúde, que é dar a mão para a fonte pagadora, mostrar seu valor, proposta de valor, que é como todo mundo que ficou grande na saúde fez. Então, você buscar o caminho alternativo, que é judicializar a demanda, né, botar advogado, liminar e tudo mais, a gente acha que esse é um caminho que ele não é sustentável, mas já tem gente pensando no caminho certo, né? Ainda muito no início, mas já tem gente olhando. Mas essa é uma demanda que hoje no Brasil, o último estudo que saiu, a gente ainda faz 4 vezes menos diagnóstico que em países maduros, né? Por exemplo, comparado aos Estados Unidos. Então, o último estudo do Brasil é de 2021-22, tá? Então, estamos falando aí que o número de diagnósticos ainda tende a crescer no país, porque os médicos que estão se formando agora estão saindo treinados para fazer o diagnóstico. Vou dar um exemplo, eu fiz medicina, eu não fui treinado, isso que eu não sou tão velho assim, eu não fui treinado a fazer diagnóstico de autismo na faculdade. Hoje, qualquer faculdade de medicina já treina o médico a fazer o diagnóstico para criança com transtorno do espectro autista. Então, isso obviamente, para o médio e longo prazo, vai fazer com que o diagnóstico dessa condição aumente e tenda a chegar mais próximo que é em mercados mais maduros. O que vai abrir muitas oportunidades para negócios dentro desse segmento. Tá? E aí, não do jeito como está hoje, né? Abusando da operadora, mas sim de gente querendo construir um negócio que entregue valor para o paciente, para a operadora e, consequentemente, para o ecossistema como um todo. Boa, você comentou bastante sobre vocês gostarem bastante de teses que buscam eficiência, né? Uma questão que eu tenho sempre sobre eficiência é que eficiência sempre pode bater com a cabeça num teto, né? Porque eficiência sempre tem limite. Quando a gente vai para o aumento de receita ou redução de risco, cara, o risco potencial de uma instituição de saúde, quando a gente fala, sei lá, de um desfecho clínico que foi desastroso por conta de negligência, imprudência, imperícia ou administração equivocada de medicamento, enfim, o que pode ter acontecido pode ser astronômico, quer dizer, pode até fechar um determinado negócio. Vocês olham para isso também, além da parte de eficiência? Sim. Então, assim, sempre que a gente vai para empresas que têm assistência, tá? Então, que tem alguma prática assistencial, a gente vai tentar nos cercar de, assim, primeiro, né? Será que eu estou com os fundadores certos? Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui da Nefroclínicas, que é uma empresa que presta serviço assistencial para pacientes que são pacientes renais crônicos. Então, assim, o que os fundadores são? São 3 nefrologistas. Não poderia ser diferente, entendeu? Um deles é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, assim, existem condições que eu tenho que ter certeza que eu estou me cercando das pessoas que fazem questão de ter o melhor protocolo assistencial. Para exatamente eu não cair nessa tríade que é a tríade a tríade do insucesso, né? E você tendo essas questões em mente, muito para nós assim, é se cercar de pessoas boas. Quando a gente fala de eficiência, né, especificamente para empresas que estão lidando, que tenham como solução gerar algum tipo de eficiência, agora está na moda um tipo de empresa, tá? Empresas que querem fazer a leitura de contas médicas por IA. E, incrivelmente, quer dizer, não me surpreende, mas, incrivelmente, muitas delas estão dando certo.
Porque a IA é um produto, assim, você passar documentos com regras específicas, documentos longos, complexos, cheios de regras, a IA é maravilhosa para esse tipo. E detalhe, você traz eficiência, por quê? Para o lado da operadora, você consegue glosar mais, você consegue achar erro, né? Você consegue ter saving. Para o lado do prestador, você consegue cobrar melhor e muitas vezes trazer receita adicional que você não estaria cobrando, porque estaria um humano, né, fazendo ou até essa documentar melhor para evitar a glosa. Perfeito, ou documentar melhor para evitar a glosa. E você tem ali, para os dois lados, uma eficiência clara. Será que eu tenho o potencial de substituir gente que está fazendo isso na unha, na mão, por um software? Acho que sim. Agora, é o que você falou. Existe um teto para o saving que eu vou gerar. Eu vou conseguir, sei lá, tirar quantas pessoas do time? 5, 10, 15, 20, depende do tamanho da empresa. O quanto que eu vou gerar de receita adicional ou quanto que eu vou conseguir, de fato, gerar uma glosa correta, bem feita. Acho que tudo isso entrega valor. Mas é um valor que eu vou chamar assim, ele tem um teto, como você falou. Mas eu acho que essas empresas, elas estão achando seu lugar ao sol exatamente porque... E tem uma dor real. Tem uma dor real, exato. E tem um saving real, ou tem um incremento de receita real aí. Então, agora, se vão ser empresas que vão ser... Vamos chamar assim, né? Empresas bilionárias e que justifiquem os valuations que os VCs, né? Aí não vou nem falar aqui de valuation de VC, porque mas que justifiquem ser empresas que sejam fund returners, e a gente ainda olha e fala, não sei, não sei. Acho que tem valor nisso, mas ela teria que agregar outros serviços e teria que agregar outras funcionalidades dentro dessa jornada, além disso aí. Cara, muito bacana. Caminhando pro... Cara, tá animal. Eu anotei tanta coisa aqui, cara, do que você foi falando, que eu acho que daria mais umas 15 perguntas fáceis, assim. Então, acho que eu vou caminhar pro final em benefício do tempo. Mas, cara, e tentando trazer também mais alguns insights pra galera aqui. Bora. Que eu acho que vão ser coisas importantes. Você falou um pouquinho sobre tendência, a gente falou um pouco sobre critério de avaliação, você falou muito sobre o critério de gente, né, cara? Você citou esse caso agora da empresa de nefrologia, e tem 3 nefrologistas ali, especialistas e tal. Cara, avaliar a gente é muito difícil. Seja para a gente trazer para o nosso próprio negócio, e eu acho que principalmente quando você está avaliando um empreendedor ali, que aquilo ali é o filho pro cara, entendeu? A empresa dele, às vezes, ele tem uma relação parental com o negócio. Além da parte racional, tem muita emoção envolvida. Então, naturalmente, aquilo ali é a coisa mais linda. É difícil tirar a emoção quando você está fazendo pitch, vendendo e tal. Então, é uma relação delicada. Como é que vocês estabelecem esse processo de avaliar quem está no comando da organização, se deveria estar ou não? Porque eu já vi muitos fundos, e até dentro do fundo que investe na gente hoje, às vezes necessidade de chegar para o founder e falar, cara, a gente está num determinado momento em que a companhia cresceu e você não é a pessoa certa para estar tocando esse negócio mais, né? Então, eu acho que é uma relação que ela precisa ser, primeiro, muito honesta, muito transparente entre investidor e founder e tal, mas eu acho que queria a tua perspectiva em 2 momentos. Primeiro, no momento onde você é pré-sócio, você está numa ADD ou você está avaliando o negócio, que tipo de características que, sei lá, se pudesse citar umas 2 ou 3 características que o founder precisa ter. E depois, cara, no ongoing, investir, e aí? Tipo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, como que é administrar se o founder continua sendo o melhor executivo para a companhia? Então, cara, acho que você falou tudo. Mercado de investimento, seja do lado da mesa do investidor, do lado da mesa das empresas que vão ser investidas,
pessoas são sempre tudo. Então, cara, são pessoas que fazem o negócio, que constroem o negócio, que fazem o negócio dar certo ou dar errado. Então, a gente tenta, primeiro, durante o processo de investimento, na maioria das vezes, nós já conhecemos as empresas há bastante tempo. Então, existe já uma relação prévia onde você consegue, através de alguns sinais, fazer uma leitura do perfil do empreendedor e já contando aqui uma das características. O quanto que esse empreendedor ainda tem energia para construir o negócio. É muito comum a gente ver alguns empreendedores que algumas vezes já estão numa jornada mais longa, que você já percebe o cara um pouco mais cansado. Então, para nós, um dos pontos que é crucial, não dá para a gente investir num empreendedor que já está cansado. Imaginando que eu ainda... Assim, fundos trabalham com ciclos de 10 anos. Né? Então, por exemplo, o nosso fundo é de 2024. Então, esse fundo encerra em 2034. Então, será que eu estou com alguém que... O cara está com 25% de bateria, você fala, pô, vou botar grana nesse cara? Pois é. Então, esse é um ponto que pode parecer difícil fazer essa leitura, mas não é. Bateria ou entusiasmo é uma coisa que não é difícil fazer a leitura. Sim. O quanto que esse empreendedor ainda está acreditando no próprio negócio, as oportunidades, o quanto que esse cara está sonhando, vibrando, onde ele quer chegar com esse negócio. Então, e essa é uma leitura que um lado bom é que não depende de mim. É literalmente como que é o processo de venda, né? Normalmente a gente já conhece esse empreendedor há pelo menos um ano, às vezes 2, 3. Então a gente consegue ver de alguma forma e também olhar outras características, né? Cara, resiliência. Assim, pode parecer besteira. Mas, cara, empreender é solitário. Você tem ali uma série de decisões que você toma com poucas pessoas, normalmente seus sócios, normalmente com a ajuda de alguns investidores, talvez aí num caráter mensal, se for com a gente é sempre mensal. Mas, cara, é difícil. Mandar gente embora, contratar gente que parecia boa e não entrega, tomar um churn de um cliente grande e de repente você está com a faca no pescoço porque você começa, você volta a queimar caixa, e agora você não tem caixa, agora precisa captar, aí ninguém quer colocar dinheiro. Cara, sim. É difícil, cara, é difícil. E assim, não são incomuns as histórias. Cara, quantas empresas que deram muito certo, quase não deram certo várias vezes. Sim. Faz parte da jornada. Eu acho que até esse ciclo de energia, cara, eu vejo muito. Tipo, eu já vi empreendedor, amigo, e eu já passei pessoalmente por isso, de ciclos que eu falei assim, cara, em 2017 foi o ano que a gente meio que entrou na saúde, tipo, com os dois pés na água, sabe? A gente tava meio que flertando, e em 2017, a gente contou até 9 na lona e quase a gente fechou o negócio. Cara, naquele momento a energia tá baixa. Pois é. E aí quem olhasse fala assim, esses caras estão mortos, entendeu? Só que acho que tem uma coisa que eu sinto, cara, no cara que tem um empreendedor com uma decisão de vida e não com uma decisão de carreira, que ele precisa de um pequeno estímulo do negócio respondendo para ele se reenergizar bizarro. Parece que o cara tomou 1 quilo de Red Bull, entendeu? 1 litro de Red Bull. Porque às vezes o cara tá, mas aí vem um cliente e fala, não, cara, o produto é legal, tô querendo colocar em mais uma unidade, às vezes nem é receita, mas o cara, isso é relevante, peraí, vamos voltar, o cara vai... Então eu já vi muitos passando por esses ciclos, e eles tomam às vezes alguns anos até que isso aconteça, mas Perfeito. Assim, normalmente os que fizeram, e eu conversei com um empreendedor esse final de semana que fez uma saída da companhia dele há uns 2 anos mais ou menos, e por 34 anos ele ficou como empreendedor dessa companhia, fez uma saída
absurdamente boa. Mas ele falou, cara, por vários momentos eu queria sair, eu queria matar meu sócio, tá, tipo, sabe? Então, assim, cara, resiliência é o nome do jogo, e ciclos de energia, eles vão e vêm, né? Total. E é o que você falou, né? Você falou um tema aí, né? Briga de sócio. Cara, acho que é o quê? Quase todo dia? É isso. É você tá literalmente... tá todo mundo... Partindo da premissa que tá todo mundo pensando no bem da empresa, cada um vai pensar de um jeito. Cada um vai acreditar que um caminho é o melhor. Não é sempre que tá todo mundo assim... Super alinhado. Super alinhado. E você tem que ter a capacidade, a habilidade de lidar com esses conflitos internos, né? E de muitas vezes, talvez não seja nem eu nem você, vamos buscar uma terceira opinião, vamos buscar o que será que o investidor pensa, o que será que uma outra pessoa de mercado pensa. Vamos ponderar a decisão, né? Exatamente. Então, e acho... Então, assim, no geral, tá? Um outro fator que a gente olha dentro do fundador é o fator do quanto que ele conhece o contexto do mercado que ele está inserido. Tá? Então, já foi mais comum, está cada vez menos comum um empreendedor que eu falei, né, que tropicalizava uma ideia, vinha e falava assim, cara, vou fazer igual, copiar, o cara lê um pouquinho sobre o mercado, mas, assim, na nossa opinião, vem com uma solução ainda... Quadrada, né? Quadrada e... Eu acho que o entendimento do empreendedor de contextos específicos do setor que ele está atuando é uma vantagem competitiva tremenda, tremenda. Porque esse cara consegue tomar decisões estratégicas e operacionais muito melhores do que o cara que não tem esse contexto na granularidade do setor que ele atua. Então... Esse conhecimento tem que estar dentro da companhia, é muito próximo da camada de tomada de decisão e estratégia o mais rápido possível. Muito. Então, porque, de alguma forma, a chance de você tomar decisões erradas, se você não tem essa granularidade de decisão ali, do qual caminho tomar, poxa, quem que é a tua persona, né? Quem é seu cliente persona? Pode parecer besteira, mas, cara, muda muito, cara. Muito. Então, acho que tudo isso são vantagens competitivas que são muito relevantes na tomada de decisão. E a gente sempre vai buscar contextos que sejam favoráveis. E eu não estou falando de contexto macroeconômico, que normalmente são ventos que sopram para todos. Para todo mundo. Mas eu estou falando de contextos específicos de determinados segmentos. Sei lá, uma questão regulatória específica de um nicho que acontece, por exemplo, e vai habilitar uma demanda que não existia. Por exemplo, na pesquisa clínica que eu comentei com você, que a gente teve aprovação do PL da pesquisa clínica no passado. Muito provavelmente, esse projeto de lei, ele vai atrair uma demanda de pesquisa clínica para o Brasil que nunca existiu. Exato. Que nunca existiu. A gente é um puta potencial de pesquisa clínica inexplorado, né, mundialmente. Puta potencial. O Brasil é o 6º maior mercado de consumo de medicamento, mas só o 20º colocado em pesquisa clínica. Então, assim, a gente está falando de algo que pode ser um game changer para esse segmento no Brasil, que foi o PL. A mesma coisa vale para outros negócios. Eu citei aqui alguns, por exemplo, o autismo. Poxa, se eu estou convicto que o número de diagnósticos vai aumentar, consequentemente a demanda por esse serviço especializado vai aumentar, temos uma oportunidade aí. O mercado está difícil, não está fácil. Bate na porta de alguma operadora falando que você vai credenciar a clínica para autismo. Você vai tomar não facilmente. Agora, temos uma oportunidade aí, entendeu? Sem dúvida. Vamos falar... vamos falar de saúde mental, mesma coisa. Cara, peraí, está se fazendo cada vez mais diagnóstico, está se fazendo cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais sofrendo com essa questão. Peraí, então acho que vamos ter que ter... E tem a NR1 agora que passa a obrigar toda a empresa a ter um plano de saúde mental e de mitigação de risco de saúde mental a partir agora, acho que de maio, né? Então quer dizer, já, daqui 2 meses.
Então, a gente olha para esses contextos específicos de determinados segmentos, enxergando que esse pode ser, de fato, um fator crucial, um fator que pode ser, de fato, um divisor de águas para que essa empresa, dentro desse micro contexto na qual ela atua, possa ser algo que vá proporcionar um crescimento do mercado. O mercado vai crescer e ela vai abocanhar uma parte desse mercado ao longo dos próximos anos. Entendeu? Acho que essa avaliação, né, do fundador, produto e contexto é a nossa principal tríade de análise para o ganho de convicção. E detalhe, tá? Não é trivial, sabe? Às vezes, o que eu estou falando, né, aqui, ou de alguma empresa, pode ter gente que pense que se anime menos. Ou seja, existe também, lembrando, né, são pessoas tomando decisões. Claro. Então, existem, acho que pode ser que você vá conversar com algum sócio meu e ele vai falar, olha, poxa, mas eu me animo menos com saúde mental, porque saúde mental a gente já tem um mercado que já está muito cheio de concorrente. Pode ser. Acho que é justo. É um argumento válido. É um argumento válido. Poxa, como é que eu vou criar um produto que seja tão bom como um produto da Vitude ou como um produto de uma Conexa que juntou com o Zen Club, que juntou com Psicologia Viva. Ou seja, como é que eu vou construir algo diferente? Difícil. Então, acho que... Mas, por outro lado, você tem uma demanda que é avassaladora e que você pode ter o seguinte pensamento, talvez haja espaço para vários. Exato. Que ninguém vai ser que não é um mercado de winner takes all. Né? Winner takes all. É um mercado que vai ser mais pulverizado. Então, assim, e acho que talvez com o direcionamento estratégico correto, algumas dessas empresas consigam abocanhar uma parte relevante de mercado e o investimento vai ser bem sucedido tanto para o empreendedor ou quanto para o investidor. Então, acho que existe... E aí que vale as discussões, né? Ganho de convicção, entender, né, se o risco de determinado mercado... A gente está com um empreendedor que está, cara, querendo... Por exemplo, nefroclínicas. Pô, a gente está brigando só contra multinacional. Davita, Fresenius. Sim. Pô, você vai falar, dinheiro infinito contra um dinheiro bem finito. Mas a gente acredita que é um mercado que tem espaço para algo diferente. E olhamos nos empreendedores e vimos algo assim, cara, esses caras querem muito construir algo diferente. Então eles não vão dizer não, né? Eles vão dar certo de um jeito ou de outro. Né? É isso. Então, e o contexto do mercado de paciente renal crônico? É um mercado, sim, é um mercado que todo ano, já estou falando de 0,5% da população mundial tem algum grau de doença renal. Então, e por questões de envelhecimento populacional, por questões de hábitos de saúde, esse diagnóstico vem pouco a pouco aumentando. Então, peraí, não é um negócio que de repente vai acabar. O que ameaça um mercado desse, por exemplo? Olha, se eu conseguir fazer transplante renal, por exemplo, igual foi feito, inclusive por um médico brasileiro lá fora, em Boston, de um rim de um animal para um humano, isso pode mudar o jogo. Porque você, de fato, você tira a necessidade de ter um rim humano, que tem ali as suas complexidades de doação, compatibilidade. Então, existem novas técnicas, metodologias e tecnologias que podem ameaçar qualquer negócio. Mas a gente, para o prazo que a gente acredita, para o prazo que é o nosso investimento, assim, pode ser que isso até aconteça ao longo do tempo, mas numa escala ainda muito baixa, que não vai conseguir deixar isso acessível para todos. Então, a gente acredita que esse é um pouquinho de como a gente pensa, de como a gente analisa, animal, cara, de como legal. A gente normalmente toma as decisões de investimento e desinvestimento. Muito legal, cara. Muito legal. Cara, última perguntinha, mas já te agradecendo de novo. Cara,
Puta, que aula. Muito legal. Anotei muita coisa. Tem muita coisa bacana que você acha que trouxe para a audiência aqui. De uma forma de pensar que tem a cabeça do investidor, mas ao mesmo tempo tem um olhar muito forte para o mercado, cara. Não é assim, beleza, é mais um player aqui que pode ser que dê certo, é nessa vertical que, cara, vocês têm muito conhecimento que está acontecendo na fronteira ali no dia a dia, cara. Isso é muito diferencial. E, cara, a gente sempre faz essa pergunta para a turma que a gente convida. E eu acho que a ideia é um pouquinho, acho que até do tema do nome do podcast, do programa, que é o What's Next, tipo, o que vem por aí, né? E a gente pergunta pra galera, e queria perguntar pra você também, cara, o que tá te animando olhando pro futuro, né, na saúde aí, de tudo que a gente conversou, não é especificamente em investimentos, mas o que tá te animando quanto setor, e o que tá te desanimando, que você tá vendo que ainda, cara, a gente tá pisando em caco de vidro ainda, ou que tá travado, estamos com um nó que a gente não tá conseguindo desatar. Assim, a gente está num setor que vive há, sei lá, algumas décadas em crise. Crise parece que é o nome comum do setor, né? Então, a gente tem várias questões ainda para resolver. Então, conta para a galera o que está te animando, o que está te desanimando aí. Cara, eu vou começar pelo que ainda me desanima, o que também não deixa de ser uma tremenda oportunidade. Eu acho que, você até citou aqui, eu acho que os principais stakeholders do setor na parte assistencial, que são hospitais, operadoras, laboratório diagnóstico, clínicas de especialidade, ainda é algo que me desanima. Muito se falou da interoperabilidade de dados, de como que eu vou conseguir guiar esse paciente, né, dentro do sistema de saúde privado de uma forma mais eficiente, de uma forma que não ocorra exames solicitados de forma equivocada, que você não tenha que repetir exames só porque mudou de prestador. Então, acho que ainda... Andou pouco. É algo que eu acho que principalmente quando a gente teve ali uma decisão do Banco Central de abrir o mercado financeiro, os dados do mercado, acho que houve uma expectativa muito grande dentro do setor da saúde que isso seria possível. A gente sabe que tem iniciativas já vindas do governo, né, para que o Open Health ele deve acontecer. Não acho que vai demorar tanto. Mas eu digo assim, uma pena a gente não ter conseguido fazer isso ainda via iniciativa privada. Está deixando muito valor na mesa, né? Tem muito valor na mesa para todo mundo. Mas existe aí um cabo de guerra que, na verdade, parece aquele cabo de guerra, né, que os dois lados estão puxando com tanta força e de forma tão similar que aquela bandeirinha ali, ela fica no meio, ela não vai para nenhum lado. Às vezes ela vai para um lado, às vezes ela vai para outro, às vezes ela vai para um lado. Soma zero. Soma zero. E fica... Então, eu acho que esse é um ponto que pode destravar muito valor para o mercado, mas ainda, vou chamar assim, né? Já estivemos mais animados e hoje já olhamos e falamos, poxa, tá difícil. Tá difícil entregar esse valor para o sistema, tá difícil entregar, tá difícil realinhar os incentivos de uma forma coordenada e organizada. E assim, o que me anima, tá? E o que eu acho que existem diversas empresas é que eu acho que qualquer empresa que faça uma leitura correta do contexto de mercado que ela vai atuar e ela busque fazer, seja um modelo assistencial, seja um modelo como uma plataforma de tecnologia. Cara, se ela pensar algo, cara, bem feito, redondo, com uma proposta de valor adequada, cara, o setor de saúde é um setor que ele é grande. Meu pai e o Zop gostam de falar assim, não existe ainda epidemia de gente saudável.
Cara, a epidemia, infelizmente, ainda é de gente doente, de gente que vai precisar de cuidado, é de gente que vai precisar, seja de uma experiência com tecnologia, de uma facilidade com tecnologia, seja de um bom cuidado assistencial. Então, quem tiver a cabeça de fazer algo bem feito, por mais tradicional que seja, a gente acha que ainda tem bastante espaço dentro do mercado para fazer a coisa certa, de forma certa, se alinhando, por mais desalinhado que sejam os incentivos, se alinhando com os principais stakeholders do seu segmento. Então, eu acho que tá cheio de oportunidade. E acho que, como eu falei para você, acho que a gente conseguiu trazer investidores porque a gente não está sozinho enxergando essas oportunidades. Tá todo mundo com a mesma todo cabeça. Todo mundo, né? vê essas oportunidades. Todo mundo olha e fala assim, cara, realmente, peraí, tem muita oportunidade mesmo. A questão é você achar a empresa, o empreendedor, todo aquilo voltar no contexto correto que... e falar assim, quem que está de fato construindo algo que vai fazer a diferença e que vai fazer algo que o mercado vai falar, pô, peraí, esses caras estão fazendo bem, estão fazendo, é sério. Então, na prática é isso que a gente vai buscar, e isso ainda me anima, porque a gente vê muita gente construindo, né? Fazendo. Por mais difícil que seja, mas, cara, tá construindo, tá ali, cara, melhorando o produto, melhorando o time, construindo novas formas de distribuição do produto, como que eu vou buscando encurtar ciclo de venda. Tem uma série de desafios, mas que tem gente ainda, cara, construindo, fazendo. Por quê? Porque a jornada é longa, cara, a jornada é dura. E acho que a gente, muitas vezes como investidor especializado, obviamente que a nossa principal ideia é como que eu ajudo esse empreendedor e essa empresa. Como que a gente ajuda a destravar valor, como que a gente ajuda a trazer uma certa institucionalização do nosso investimento para essa empresa para ganho de reputação, para ganho de credibilidade, para que ela consiga, de fato, não só ter mais portas abertas, mas mais conversão dessas portas que ou foram abertas, ou que já, naturalmente, a maquininha comercial já está abrindo. Então, acho que tudo isso pode fazer diferença. Tudo isso pode fazer com que essa empresa consiga ali um caminho de tração maior, de crescimento maior, e, consequentemente, lá na frente, ter o que todo mundo está buscando, que é, cara, construir um negócio bacana, uma puta proposta de valor, para lá na frente, enfim, você ter a opcionalidade do que fazer. Animal. Vou vender, vou continuar, e é isso que, no fundo, todo mundo que está empreendendo quer. Entendeu? Exato, total. Cara, primeiro, cara, obrigado de novo. Segundo, parabéns, porque, cara, acho que é difícil pra caramba trilhar a jornada que você trilhou, e eu acho que vocês têm conseguido ampliar, eu acho que os valores que vêm lá de trás, o teu pai com o Zop, agora, investindo em dezenas de companhias que estão, acho que bebendo da fonte do conhecimento acumulado, não só seu, mas da família, etc., dos advisors, dos cotistas, etc., para amplificar. E no final do dia, cara, é uma galera que está aí fazendo o melhor que pode, bons empreendedores tentando cada um contribuir para melhorar o nosso ecossistema de saúde, o nosso setor de saúde. Eu acho que isso tem um papel fundamental. Então, acho que de alguma forma, enquanto investidores, vocês estão amplificando, né, esse capital intelectual, financeiro, de relacionamento que vocês construíram ao longo de décadas à disposição desses empreendedores para eles conseguirem entregar mais saúde no final do dia. Né? Quer dizer, não é só sobre rentabilizar a grana que a gente está colocando nas companhias, mas assim, cara, é de fato entregar mais saúde e ter um impacto cada vez maior
no setor e no final do dia ter mais gente tendo acesso à saúde de qualidade. Perfeito. E, cara, de fato, contribuindo muito para o país. Então, é um trabalho muito importante e, cara, parabéns pela jornada. Sou um fã do trabalho de vocês e, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, e dividir, Lucas, esse conhecimento todo com a galera. Obrigado, cara. Assim, para nós, sendo... Assim, essa é uma jornada que eu, pessoalmente, quero muito e vou trabalhar muito para que ela esteja só no início. Porque é algo que... as oportunidades que a gente enxerga são tantas, que daqui 40 anos a gente vai estar fazendo um podcast já bem mais velhos, em uma plataforma de tecnologia que a gente nem conhece. Sabe qual é. Nem conhece. São os avatares. Exatamente. E todo mundo com Neuralink, todo mundo... e a gente vai estar, talvez, conversando em como as empresas, a Nexto, a gente, conseguiu entregar, em última instância, valor para os elos da cadeia de saúde, que é uma cadeia tão relevante e tão importante para todo mundo. Então, obrigado pelo convite. Espero aí que a turma tenha gostado do papo. E quem quiser, enfim, me procurar, cara, super acessível. Deixa o LinkedIn aí. Pode deixar LinkedIn, da companhia, cara. Teu. Exatamente, pode me procurar, vamos conversar. Você tem aí qualquer empresa que você queira trocar uma ideia, apresentar, vocês, cara, pode procurar. Muito bom, cara. Obrigado mais uma vez. Valeu, Lucas. Valeu.